Eles pensaram que meu silêncio significava derrota. Esse foi o erro que a maioria deles cometeu. Em suas mentes, as palavras eram a moeda da força, e aqueles que falavam mais alto carregavam mais peso. Eu sabia melhor. Palavras podem ser vazias. O silêncio, se mantido por tempo suficiente, pode fazer até as vozes mais arrogantes se revelarem. Meu nome é Leonard. Tenho 45 anos e trabalho na Fairvin Manufacturing há 11 anos. Durante todo esse tempo, aprendi a ouvir mais do que falar. Não era porque eu não tinha nada a dizer. Era porque eu via o que acontecia quando outros corriam para encher a sala de barulho, expunham suas falhas sem perceber. Mas, para meus colegas, meu silêncio era uma fraqueza. Gostavam de dizer que eu não dominava a sala. Lembro-me de uma vez, após uma reunião, um deles riu e disse: Leonard, você é como um fantasma. Fica aí, acenando com a cabeça, mas ninguém percebe. É como se você nem estivesse aqui. Eu sorri, mas por dentro marquei aquelas palavras. As pessoas muitas vezes subestimam o que não entendem. Meu supervisor não era muito diferente. Você precisa falar mais se quiser chegar a algum lugar, ele me disse, batendo a caneta na mesa como se eu fosse um aluno que não tinha respondido à pergunta. Ficar quieto não vai te trazer respeito. Agradeci o conselho, embora soubesse que respeito não era algo que se exigia no grito. Era algo que se conquistava com consistência. Ainda assim, os comentários se acumularam ao longo dos anos. Durante os intervalos do almoço, eu ouvi os sussurros. O Leonard nunca fala nada, talvez ele nem saiba o que está acontecendo. Ou pior, ele é muito antiquado. Não acompanha mais o ritmo. Eles achavam que silêncio significava ignorância. O que não percebiam era que eu estava ouvindo cada palavra, observando cada gesto, guardando cada deslize cometido na pressa de se provar. Doía, não nego. Houve dias em que voltei para casa me perguntando se eu realmente era tão invisível quanto diziam. Mas a verdade é que a invisibilidade tem suas vantagens. Se as pessoas não veem você, não se protegem perto de você. Falam livremente, confiantes de que você não é uma ameaça. E, nesses momentos, revelam muito mais do que pretendem. Aprendi a deixá-los rir. Deixá-los medir força em decibéis. Eu me sentava em silêncio, oferecendo apenas o necessário, permitindo que acreditassem ter vencido algum concurso não declarado. Porque eu sabia a verdade, silêncio não é rendição. É paciência. E paciência, quando finalmente testada, se torna poder. O que eles confundiram com derrota era simplesmente preparação. Cada palavra que desprezaram, cada sorriso irônico que lançaram na minha direção, era mais uma pedra na fundação que eu construía em silêncio. E um dia, quando o peso do próprio barulho desabasse sobre eles, entenderiam, enfim, a força de um homem que soube quando não falar. Havia um colega em particular que representava tudo o que eu já esperava de vozes altas. O nome dele era Marcos. Ele entrava em cada reunião como se a sala lhe pertencesse, enchendo o ar com suas opiniões antes que qualquer outra pessoa pudesse dizer algo. Aqui está o que precisamos fazer, dizia ele, mesmo antes da pauta ser apresentada. Sua confiança era seu escudo, mas também sua fraqueza. Quanto mais alto falava, mais erros passavam despercebidos. Ainda assim, a sala geralmente concordava com a cabeça, aliviada por alguém ter assumido o comando. Marcos tinha o hábito de dirigir pequenas provocações a mim. Leonard, você concorda, certo? Ou está guardando suas palavras para outra década? Risadas geralmente se seguiam. Eu nunca reagia. Apenas fazia um leve aceno, um simples sim, faz sentido, embora por dentro estivesse catalogando a forma como seus planos se desfaziam com o tempo. O barulho disfarçava a fragilidade. E Marcos nunca entendeu que silêncio não significa ignorância. Depois havia Brian. Ele nunca era o que fazia as piadas, mas estava sempre pronto para rir delas. Não era a risada ousada de alguém realmente divertido, mas a risadinha rápida de quem está desesperado para se manter do lado certo do poder. Ele olhava para Marcos quando ria, como se pedisse aprovação. Pessoas como Brian raramente se sustentam sozinhas.
Escondem-se atrás de vozes mais altas, seguros na sombra da arrogância. Sua risada não doía tanto quanto revelava seu medo de ser notado ele mesmo. De vez em quando, eu captava outro par de olhos na sala, os de Olivia. Ela nunca se juntava às risadas. Também nunca me defendia, mas observava. Quando Marcos soltava uma de suas piadas afiadas e os outros riam, Olivia pressionava os lábios, quase como se desaprovasse, mas escolhesse não dizer em voz alta. Eu não confundia o silêncio dela com solidariedade, mas era diferente do dos outros. Ela percebia. E isso já era suficiente para eu guardar sua reação, mais um detalhe arquivado em silêncio. As vozes ao meu redor se tornaram previsíveis. Leonard, talvez você devesse falar mais. Caso contrário, as pessoas nem vão saber que você está aqui, disse Marcos uma vez, com um sorriso de lado. Brian riu, claro. Eu encarei os olhos de Marcos e respondi, às vezes, ouvir-te mostra mais do que falar. A sala ficou em silêncio por um momento, depois o barulho voltou com força. Eles ignoraram, mas eu vi como aquilo tinha atingido. Por dentro, lembrei a mim mesmo, deixe-os falar. Deixe-os medir valor em interrupções e risadas. As palavras deles eram tijolos empilhando cada vez mais alto, tornando a estrutura cada vez mais instável. Eu não precisava competir com eles agora. Meu silêncio não era ausência, era paciência. E paciência, eu sabia, sempre encontra o seu momento. Com o tempo, ficou claro que o silêncio me custava mais do que algumas piadas. A gestão parecia preferir aqueles que falavam mais alto, mesmo que suas palavras tivessem pouco peso. Marcos apresentava planos mal formados, e os supervisores concordavam com a cabeça, ansiosos para incentivar sua energia. Eu, por outro lado, podia passar semanas refinando uma proposta, apenas para ouvi-la ser descartada em uma frase. Leonard, ideia interessante, disse meu gerente, Daniels, certa vez, folheando meu relatório sem sequer levantar os olhos. Mas vamos focar na ideia do Marcos por enquanto. É mais dinâmica. Mais dinâmica significava mais barulhenta. Mais dinâmica significava embrulhado em confiança, mesmo que faltasse substância. Eu ficava em silêncio, mas sentia a dor. Horas gastas examinando números, reorganizando processos, tudo reduzido a um detalhe sem importância. Os sacrifícios se acumulavam. Eu era frequentemente o último a sair, limpando a bagunça deixada por outros que haviam corrido em suas tarefas. Eles não viam as horas extras, as noites longas, as correções silenciosas que impediam os projetos de desmoronar. Brian ria das piadas na cafeteria, Marcos se gabava de sua liderança, e Daniels elogiava a iniciativa deles. Meu trabalho permanecia invisível. Mas invisibilidade, lembrei a mim mesmo, nem sempre era derrota. Também podia ser cobertura. Ainda assim, eu me questionava. Eu era realmente paciente, ou apenas fraco? O pensamento me pressionava no silêncio do meu escritório, muito depois de todos terem ido para casa. Paciência exige escolha. Fraqueza é rendição. Eu havia escolhido o silêncio, me escondido atrás dele. Daniels deixou a linha mais clara numa tarde. Leonard, disse ele durante uma reunião, você precisa ser mais assertivo. Caso contrário, as pessoas nem percebem você. Voltou-se para Marcos sem esperar minha resposta. A sala seguiu como se eu não tivesse falado nada. Foi então que entendi. O silêncio, sem intenção, me engoliria por completo. Mas o silêncio, afiado e direcionado, poderia se tornar uma arma. Pensei nas reuniões em que Marcos falava por cima de mim. Na risada de Brian, sem coragem. Nos desprezos de Daniels, cego ao trabalho que mantinha seus projetos de pé. Todos prosperavam na suposição de que meu silêncio não significava nada. Se eu continuasse como estava, eles estariam certos. Então tomei uma decisão. Meu silêncio não seria mais passivo. Seria deliberado. Eu os deixaria me subestimar, deixaria acumular em erro após erro, deixaria que pensassem que suas palavras me enterraram. Cada desprezo, cada desconsideração, cada hora de trabalho invisível, tudo se tornaria a fundação de algo que eles não poderiam ridicularizar. A paciência,
percebi, não era esperar indefinidamente. Era escolher o momento certo para agir. E quando esse momento chegasse, meu silêncio não seria fraqueza. Seria a razão de eles nunca terem me visto chegando. A voz de Marcos o havia levado longe, mas, eventualmente, o barulho encontra seus próprios limites. Isso aconteceu durante uma revisão trimestral, quando ele empurrou um plano sem revisar os números. Ele ficou ali, peito estufado, explicando projeções com sua costumeira confiança. Mas os números não batiam. A falha era óbvia para qualquer um disposto a olhar de perto. A maioria na sala não olhou. Eu olhei. Daniels franziu a testa diante do gráfico na tela. Marcos, essas margens, tem certeza de que isso está correto? Marcos ajeitou a gravata, impassível. Claro. Revisei 3 vezes. Ele não tinha. Eu sabia porque 2 noites antes, eu havia corrigido silenciosamente parte de seu rascunho preliminar. O erro que ele deixou para trás era gritante quando o projeto escalava. Brian se apressou em intervir. Talvez seja só um problema de formatação. Fácil de ajustar. Sua risada era fina, forçada, do tipo que ele usava para distrair a atenção do erro de um amigo. Outros murmuraram, ansiosos para abafar a situação. Quanto mais altas suas desculpas ficavam, mais evidente o erro parecia. Os olhos de Olivia se voltaram para mim. Ela não falou, mas percebi que sabia que eu havia notado muito antes de Daniels. Ela não ria, não corria para defender Marcos. Apenas observava, lábios pressionados, como se reconhecesse a diferença entre barulho e substância. Esse pequeno reconhecimento valia mais do que ela imaginava. Marcos continuava falando. A essência da estratégia é sólida. Não se percam nos detalhes, disse, passando por cima de seu próprio fracasso. Era a mesma arrogância de sempre, como se detalhes estivessem abaixo dele. Mas eu vivia nos detalhes. E, no silêncio, os detalhes são impossíveis de perder. Pensei comigo, esse é o padrão. Eles falam uns sobre os outros, encobrem os erros, descartam responsabilidade e chamam isso de liderança. E, o tempo todo, as rachaduras se espalham. Ninguém queria vê-las porque estavam ocupados demais fazendo barulho. Mas eu as via. Eu as vinha vendo há anos. Quando Daniels, a contragosto, avançou com a pauta, Marcos pareceu aliviado. Seu erro havia sido encoberto, mas não esquecido. Pelo menos não por mim. Eu o adicionei ao crescente livro razão que guardava em minha mente, cada descuido, cada mentira abafada, cada momento em que mostravam quem realmente eram. O silêncio me deu essa vantagem. Enquanto eles corriam para se defender, minha quietude me permitia ver além da encenação. A sala achava que Marcos tinha se recuperado, mas eu sabia a verdade. Um líder que ignora detalhes já está condenado, tudo o que falta é tempo. E assim deixei o barulho se acalmar, armazenando mais uma peça de evidência no arquivo silencioso que eu construía. Um dia, isso deixaria de ser invisível. Um dia, as rachaduras se abririam, e nenhuma fala conseguiria selá-las novamente. Daniels não era o único que me descartava. Acima dele estava Morgan, um diretor sênior que se orgulhava de identificar estrelas em ascensão. Para ele, eu era pano de fundo, constante, confiável, mas sem brilho. Leonard, você é confiável, disse certa vez, batendo uma pilha de pastas na minha mesa. Cuide disso. Os outros têm prioridades maiores. Prioridades maiores significavam apresentações chamativas, não o trabalho tedioso e sem glamour que ele passava para mim. O que ele não percebia era que aquelas pastas continham tudo. Demonstrativos financeiros, correspondências internas, registros operacionais, o tipo de informação que os outros mal olhavam antes de seguir em frente. Por me considerarem irrelevante, me davam acesso à engrenagem que realmente mantinha a empresa viva. Pensavam estar me entregando restos, mas eu estava silenciosamente montando todo o desenho. Marcos passava apressado pela minha mesa e dizia, você não se importa com esses detalhes chatos, não é, Leonard? Alguém tem que cuidar deles. Brian, sempre rápido em ecoar, ria. Melhor você do que a gente.
Eles achavam que se poupavam do tédio, mas o que me entregavam era poder. A ironia não me escapava. As mesmas pessoas que zombavam do meu silêncio eram as que me tornavam indispensável, embora nenhuma delas conseguisse enxergar. Viviam na superfície, correndo atrás de reconhecimento. Eu estava abaixo dela, seguindo as correntes que decidiam para onde a empresa iria. Morgan frequentemente convocava reuniões em que Marcos dominava a sala. Liderança forte, dizia aprovando, enquanto eu ficava com os dados que ele não se preocupava em examinar. Nesses momentos, eu me lembrava, reconhecimento não é o mesmo que controle. Controle vem de saber o que os outros não sabem. As tarefas banais se acumulavam, mas a cada uma delas eu via padrões surgirem. Números inflados, prazos perdidos disfarçados de conquistas, recursos movidos sem explicação. Para a maioria, esses eram fios invisíveis. Para mim, era uma teia se fechando em torno dos que estavam cegos demais para percebê-la. Leonard, pode só garantir que esses números fechem? Daniels pediu certa vez, jogando-me uma pasta enquanto saía apressado. Marcos já se gabava de uma nova iniciativa. Eu assenti, em silêncio como sempre, mas por dentro marquei o que havia encontrado, uma lacuna que eles não tinham notado, uma falha pela qual um dia teriam que responder. Eles me subestimaram, e nessa subestimação me entregaram tudo o que eu precisava. Meu silêncio não me mantinha do lado de fora, estava me levando cada vez mais para o centro do que qualquer um deles percebia. Cada tarefa que desprezavam se tornava mais um pedaço de território que eu conquistava em silêncio. E assim a fundação começou a tomar forma. Não em declarações ousadas ou discursos altos, mas na silenciosa acumulação das verdades que eles mesmos me entregaram. Um dia, o descuido deles falaria mais alto do que qualquer palavra que eu precisasse dizer. A essa altura, meu silêncio já não era apenas hábito. Era estratégia. Cada relatório que eu cuidava, cada tarefa que os outros empurravam para o lado, me dava mais um fio para tecer um registro que eles nem sabiam que existia. Prazos perdidos escondidos sob apresentações polidas, números inflados vendidos como vitórias, assinaturas descuidadas que não batiam com as políticas que deveriam sustentar, eu reunia tudo, peça por peça. O que para eles parecia ruído, nas minhas mãos virava ordem. Quanto mais falavam, mais descuidados se tornavam. Marcos, como sempre, avançava nas reuniões, abafando perguntas com sua certeza. Estamos no caminho certo, disse uma vez, batendo numa tabela que contrariava suas palavras. Os números não mentem. Ele nem percebeu os dados que havia inflado, mas eu percebi. Brian riu como de costume, ansioso para ecoar a confiança. Daniels assentiu, comprometido demais para questionar. Em meio a tudo isso, Olivia continuava observando. Nunca interrompia, mas seus olhos demoravam mais em mim, como se estivesse juntando as peças de que meu silêncio não era vazio. Após uma reunião, quando os outros já saíam, ela parou na porta e disse baixinho, "Você vê, não é? As coisas que eles deixam passar." Olhei para ela por um momento. Eu vejo o que eles escolhem não ver. E foi só isso. Ela não insistiu, e eu não expliquei mais, mas naquele instante algo mudou. Pela primeira vez, meu silêncio tinha atraído alguém em vez de afastar. Ela se tornou o mais próximo que eu tinha de uma confidente, não porque falássemos muito, mas porque entendia que contenção carregava sua própria força. Enquanto isso, quanto mais altos eles se tornavam, mais fácil ficava separar verdade de aparência. Marcos exagerava resultados para impressionar Morgan, Daniels desviava a responsabilidade para a equipe, e Brian ria de tudo, torcendo para ninguém notar sua falta de contribuição. Eu mantinha o tom firme, as palavras medidas, sem dar motivo para desconfiarem de que eu estava construindo algo a partir dos próprios erros deles. À noite, revisando as pilhas de arquivos sobre minha mesa, senti uma calma satisfação. Eles tinham zombado do meu silêncio, mas era esse mesmo silêncio que me permitia ver o que eles não viam. Ele me dava espaço para observar, ligar pontos, registrar sem interferência. O silêncio já não era a máscara que me impunham, era a lâmina que eu afiava quieto no escuro. Eu sabia que o momento estava chegando. As provas eram grandes demais para ignorar, detalhadas demais para serem explicadas. Logo,
eu teria que quebrar o silêncio que eles confundiam com fraqueza. Mas, quando fizesse isso, não seria com raiva ou barulho. Seria com clareza. E clareza, eu sabia, seria muito mais alta do que qualquer uma das vozes deles. A reunião começou do mesmo jeito de sempre, Marcus falando rápido, Brian rindo de cada frase, Daniels acrescentando só o suficiente para parecer útil, Morgan sentado à cabeceira, assentindo como se apenas a convicção pudesse tornar os números verdadeiros. Eu deixei que continuassem até que o ruído chegasse ao tom de sempre, então abri minha pasta. Antes de seguirmos em frente, disse de forma calma, há algumas inconsistências que precisamos abordar. Marcus fez um gesto com a mão. Já cobrimos as projeções. Está tudo certo. Empurrei a primeira folha pela mesa. Este relatório mostra números inflados em 17%. Os dados de origem, que eu verifiquei, não batem com o que foi apresentado no último trimestre. Essa era a sua assinatura nele. A mandíbula dele se contraiu. Isso não é. Aqui está o e-mail, continuei, colocando na mesa. Mesmos números, sem alteração, com carimbo de data e hora. A diferença é clara. A sala mudou de tom. Brian parou de rir. Daniels manteve os olhos fixos na mesa. Morgan se inclinou para a frente. A voz de Marcus ficou mais alta. Você está distorcendo isso. Todo mundo ajusta números. Olhei para ele com calma. Ajustes são uma coisa. Fraude é outra. O silêncio se espalhou. Deixei que ficasse, então coloquei outro documento. Este relatório de despesas foi registrado em sua conta, Daniels. 4.000 como engajamento com cliente. Não houve engajamento. Os recibos mostram viagem pessoal. Daniels gaguejou. Isso não é o que parece. Parece exatamente o que os recibos mostram. E o rastro da auditoria confirma. Os olhos de Olivia encontraram os meus por um instante. Ela não disse nada, mas não precisava. Continuei, firme, deliberado. Brian, suas atualizações de projeto declaram conclusão. Mas os registros internos mostram tarefas inacabadas, com prazos adiados 3 vezes. Cada extensão assinada como encerrada. Aqui estão os registros. O sorriso de Brian vacilou. Pela primeira vez, ele não tinha nada a dizer. Por fim, voltei-me para Morgan. Você os defendeu em cada passo. Mas estes documentos falam por si. Copiei tudo, organizei em ordem cronológica. Não há ajuste, não há explicação que apague este padrão. Você pode escolher lidar com isso agora, ou arriscar que venha à tona em outro lugar. Morgan tentou se recompor. Precisamos de perspectiva. Toda equipe enfrenta desafios. Erros acontecem. Não precisei erguer a voz. Erros não se repetem com assinaturas embaixo. Isso não são descuidos. São escolhas. Escolhas que comprometem a empresa. As palavras pairaram na sala mais pesadas do que qualquer voz levantada poderia ter feito. Pela primeira vez, nenhum deles falou por cima de mim. O silêncio deles já não era de zombaria, era o peso de serem vistos com clareza. Fechei a pasta. É tudo que tenho. O resto está por escrito. Recostei-me, calmo, firme. O silêncio que se seguiu já não era meu. Pertencia a eles. Os dias que se seguiram avançaram mais rápido do que qualquer um esperava. O RH chamou Marcus primeiro. Ele saiu do escritório com a gravata frouxa, os olhos desviando para todos os lados, menos para frente. No fim da semana, seu e-mail de demissão já circulava. Daniels tentou se explicar, mas recibos não se curvam a desculpas. Foi suspenso enquanto aguardava a revisão. Brian me evitou por completo, o riso que costumava acompanhá-lo sumindo tão rápido quanto tinha parecido. Os prazos que antes ele zombava agora pesavam só sobre ele, cada tarefa perdida mais uma marca contra seu nome. Morgan tentou manter o controle, insistindo que a equipe era forte, que contratempos eram normais. Mas sua voz já não carregava a mesma segurança de antes. As instâncias superiores não compraram sua história.
Na segunda rodada de reuniões, ele já falava menos e ouvia mais, no tom de um homem que sabia que o chão sob seus pés estava se afundando. No meio de tudo, permaneci em silêncio. Eu não precisava dizer mais nada. Os documentos, os registros, o padrão, falavam por si mesmos. Meu silêncio não era vazio, era o terreno sobre o qual o barulho deles desmoronava. Uma tarde, Olivia parou na beira da minha mesa. Apoio a mão de leve no divisor. Você sabia o tempo todo, não sabia? Encarei seus olhos. Eu só prestei atenção. Ela assentiu devagar. A maioria confunde quietude com fraqueza. Eu não confundo mais. Foi a primeira vez que alguém disse isso em voz alta. Não como defesa, não como desprezo, mas como respeito. Era sutil, mas suficiente. O escritório estava diferente agora. A energia frenética, as vozes sobrepostas, a necessidade de ser ouvido a qualquer custo, tudo havia diminuído. As pessoas mediam mais suas palavras. As reuniões terminavam mais cedo. O silêncio, antes preenchido por zombarias, havia se tornado outra coisa, espaço. Pensei em todas as vezes que me disseram que eu era quieto demais, passivo demais, pouco assertivo. Nunca perceberam que o silêncio me permitia ver o que eles tentavam esconder. Me deixava ouvir além do ruído. Me dava tempo para juntar a verdade pedaço por pedaço, até que o peso dela se tornasse impossível de negar. Não comemorei quando Marcos saiu. Não zombei quando Daniels tropeçou em suas desculpas ou quando Brian manteve a cabeça baixa. A vindicação não precisa de volume. Precisa de certeza. E isso eu já tinha. Morgan resistiu mais que os outros, mas no fim suas defesas também se esgotaram. A responsabilidade o alcançou tão inevitavelmente quanto alcançou os demais. E quando aconteceu, não senti triunfo, apenas clareza. No fim, o silêncio que zombaram se tornou o instrumento mais afiado que eu tinha. Não era ausência de poder, era sua fundação. O silêncio, antes motivo de escárnio, tornou-se o começo do fim deles.